Olá, queridos alunos do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia. E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos tratar do efeito de sentido dos sinais de pontuação. Na linguagem oralizada, quando estamos conversando com os colegas, amigos, alguém, qualquer outra pessoa, as pessoas entendem o que nós queremos passar, a nossa mensagem, por meio da nossa entonação. Quando se trata de uma pergunta, quando você questiona algo, você expressa uma emoção, ou quando você apenas faz uma declaração afirmativa ou negativa, as pessoas entendem pela sua entonação. E na escrita, como isso funciona? Já que não está ali nossas expressões faciais, nossos gestos, é por meio dos sinais de pontuação. Então vejam que eles são extremamente importantes na escrita. Nós vamos entender isso hoje, os efeitos de sentido dos sinais de pontuação. Para a gente iniciar nossa aula, vamos ler um poema bem legal, que ele trata dos sinais de pontuação e vai falando ali de maneira dinâmica, de maneira poética, a função de alguns sinais de pontuação. Prestem atenção na letra desse poema. Vamos iniciar. Quem é importante? Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação, para decidir, no instante, qual o que é mais importante. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o encherido e muito curioso, dom ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Ele só vive perguntando. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Saravá! Dá o fora, sempre a berrar. Gente, então neste poema nós vimos aí dois sinais de pontuação. O poema, esse poema é apenas um trecho que foi retirado para vocês, mas ele tem uma continuidade, nessa continuidade vai tratando de outros sinais de pontuação. E para você, qual é o sinal de pontuação mais importante? Por que é mais importante? Nós vamos ver, gente, que todos os sinais de pontuação, eles são importantes dentro de um contexto para expressar aquilo que se quer passar num texto escrito, na escrita. Vamos analisar os sinais de pontuação. Olha só, gente, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado, né, com o símbolo que aparece para vocês e ele é utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou para tirar uma dúvida. Então, se você vai fazer uma pergunta pelo WhatsApp, por exemplo, né, que é um meio de comunicação muito utilizado hoje por muitas, né, milhares de pessoas, então utilize o ponto de interrogação para não gerar dúvida na mensagem que você quer passar para outra pessoa, tá bom? Uma pergunta, coloque o ponto de interrogação. Agora observem, no poema também trata de outro ponto, o ponto de exclamação, que se dá, né, por um pequeno traço vertical e um pingo abaixo dele. É o ponto de exclamação que aparece aí para vocês depois da palavra socorro, viva, saravá, dá o fora, sempre a berrar. É o ponto de exclamação. Vejam, gente, que o ponto de exclamação, ele é utilizado para expressar algumas emoções. O tom, ele sai mais enfático, porque ele expressa ali uma sensação, uma emoção de quem fala, do enunciador. Socorro, viva, saravá. Então, é utilizado o ponto de exclamação. No WhatsApp, por exemplo, as pessoas repetem muito a mesma letra, indicando ali uma exclamação. Mas nós temos o ponto específico, o sinal de pontuação, que é o sinal de exclamação. Gente, falamos sobre o ponto de interrogação e exclamação. Vamos ler agora o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. E já observem os sinais de pontuação utilizados nesse trecho que nós vamos ler. Acompanhem comigo. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 63.
A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro, horário especial para o exercício das atividades. Vamos falar, gente, agora sobre a vírgula. A vírgula, ela tem tantas regras de uso dentro de uma frase, dentro de um texto. Vamos ver apenas algumas regras da vírgula. A vírgula, gente, a maneira mais comum que a utilizamos é para separar itens, para fazer uma enumeração. Essa função é muito importante porque permite ao leitor identificar com maior clareza cada uma das áreas a que se referem os direitos mencionados. Olhem só, direitos referentes à vida, vírgula, à saúde, vírgula, à alimentação, vírgula, à educação, vírgula, ao esporte, vírgula, ao lazer. Vejam que estão sendo enumerados os direitos referentes a quê? Então, você utiliza a vírgula para separar, para fazer essa enumeração, para separar esses termos. A vírgula, gente, outra regra, serve para separar expressões que indicam modo ou qualquer outra circunstância, por exemplo, de tempo, de lugar. Olhem a frase: assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Vejam que com absoluta prioridade é o modo que se vai assegurar. Logo, como se trata de uma expressão que indica circunstância de modo, eu coloco entre vírgulas. Também, como eu disse para vocês, se fosse circunstância de lugar, de tempo ou outra circunstância. Vamos lá, vamos continuar. O ponto e vírgula. Muitas pessoas não sabem para que serve o ponto e vírgula. Vocês já estudaram este conteúdo ano passado, espero que vocês relembrem. O que indica o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, gente, ele significa que não se trata de uma pausa tão demorada quanto o ponto, nem de uma pausa tão breve como a vírgula. Não tem função nem de ponto final nem de vírgula, é um intermediário entre eles. E o ponto e vírgula é muito utilizado quando você está listando itens um abaixo do outro, ou como no trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é utilizado para separar os incisos. Olha só, primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Não é uma vírgula. Não é utilizado somente uma vírgula, porque não é uma pausa rápida. Também não é utilizado ponto, porque não é uma pausa mais demorada. Então, temos aí o ponto e vírgula, tá? Separando os incisos. E o ponto final foi usado para marcar o fim das frases, indicando uma pausa maior no discurso. Terminou o discurso, terminou a ideia, então eu utilizo o ponto. Muitos falam o termo ponto continuando, ponto final, ponto parágrafo. Esses termos, eles não existem na gramática normativa. O professor muitas vezes utiliza que é para situar você, que depois daquele ponto tem uma continuação, que depois daquele ponto segue outro parágrafo, porém ele é chamado apenas de ponto, tá? Agora, gente, vamos analisar um trecho para vocês observarem como faz falta os sinais de pontuação. Qual é o sentido que um texto pode gerar sem os sinais de pontuação adequados? Presta bastante atenção nesse texto que nós vamos ler, que ele é bastante interessante. O mistério da herança. O homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Vejam, gente, o que o homem escreveu antes de morrer está sem pontuação. Nós vamos ver agora as possibilidades de pontuação e vocês vão perceber os efeitos de sentido que geram por meio dos sinais que nós vamos utilizar, como modifica o sentido. Olhem como fica na primeira pontuação. Deixo meus bens à minha irmã.
Não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Se nós pontuarmos dessa maneira, entendemos o quê? Que ele vai deixar os bens para a irmã, não vai deixar nada para o sobrinho, não vai pagar a conta do padeiro e nada vai dar aos pobres. Esse é o entendimento, os pontos colocados dessa maneira. Agora, vamos modificar a pontuação, mesmo trecho modificando as pontuações. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Vejam, gente, que diferente do trecho anterior, agora esse enunciador não vai deixar nada para a irmã, ele vai deixar para o sobrinho, né? E ainda não vai pagar a conta do padeiro e nada vai dar aos pobres. Mas o que modifica da pontuação anterior? Que na pontuação colocada no trecho anterior, ele deixaria a herança para a irmã. E agora, com essa pontuação modificada, ele deixa para o sobrinho, não para a irmã. Agora, vamos ler novamente esse trecho com outra pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Gente, é o mesmo trecho, o que mudou foi a pontuação. Ele não vai deixar os bens nem para a irmã, nem para o sobrinho. Ele vai pagar a conta do padeiro com o dinheiro da herança para ser paga a conta do padeiro e nada vai dar aos pobres. Então vejam que diferente dos trechos anteriores, agora será paga a conta do padeiro. E mais uma vez, para a gente finalizar, vou ler mais o trecho para vocês, é o mesmo trecho, só que com a pontuação diferente. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada, dou aos pobres. Viram, gente, que a herança não vai para a irmã, não vai para o sobrinho, não vai ser paga a conta do padeiro. Tudo vai para quem? Para os pobres, que nenhum dos trechos anteriores nada seria dado a eles, né? Então, olhem só, gente, perceberam como a pontuação fez a diferença para se definir um herdeiro? Muitas vezes, você, por falta da pontuação, é mal interpretado, por falta de uma escrita clara, você é mal interpretado, porque a sua escrita, a pontuação tem que ter clareza, tem que ser usado corretamente para ter o efeito de sentido que você deseja, né? Então, uma pontuação adequada é essencial para a comunicação escrita e para reforçar o sentido expresso no texto e a intenção do autor. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, que vocês prestem mais atenção nos sinais de pontuação que vocês colocam na escrita para ver realmente se houve clareza na mensagem que você quer passar. Revejam esta aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!